Bora lá então para mais uma live de 33 minutos, onde o tempo é nosso amigo e a gente consegue aqui fazer uma entrega dentro do que nós nos propomos, né? E de uma forma que mexa aí com o pessoal que está com a gente, com quem assiste depois as gravações, mas que traga algo especial para a vida de todos nós. E hoje o tema dentro do Explorando o Potencial Humano, eu achei bem legal esse tema. O que te impede? Uau! Forte, né, Maria? Sim. E quando a gente pensa o que te impede, quando você pensa nisso, de repente você está se perguntando assim, me impede de quê? E eu acredito que talvez uma das respostas que mais remoa aí no coração é: o que te impede de viver a vida que você sempre quis? A vida que você sempre sonhou, aquilo que você sempre desejou. O que impede de você de fazer aquilo que você tem vontade? O que é que te impede? O que te impede de realizar um sonho que você já tem aí há anos e não consegue realizar? Por quê? Por que não sai do lugar? O que é que te impede de poder olhar para você mesmo e falar: meu, eu estou muito feliz, eu estou completamente realizado? O que te impede? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, trazendo algumas situações que nós chamamos de dores, né? Que muitas vezes nós nem percebemos que que elas estão na nossa vida, porque a gente se acostuma e a gente não consegue nem identificar muitas vezes, né, Maria? Então, a gente tem uma lista enorme que, na verdade, não é tão enorme assim. Não é nem um terço, né, do que realmente poderíamos vir falar quando falamos de dores. Mas eu vou fazer um bate aqui bem rápido, Maria. Vou ler assim rapidão. E dentre essas, nós vamos ficar assim mais fixo em umas 3 ou 4. E você que está aí com a gente, eu já vou acenando aqui, estou acenando para um povo aqui, são todos muito bem-vindos. Já deixem aí nos comentários, você se sente impedido de realizar alguma coisa? Tem alguma coisa aí que está travada? Como você se sente com isso? E você consegue identificar o que é que te impede? Vamos lá, só um pedacinho da pergunta antes. Pode, claro, do pessoal que está aqui com a gente, porque de repente você fala assim: mas o que será? Sabe aquele sonho que você tem e está engavetado faz anos? Você fala assim: não, acho que não é mais para mim. Talvez eu não consiga mais. Deixa que é para outra pessoa. Só que não, o sonho é teu. O que é que te impede de realizar? Isso. Então eu vou falar rapidinho aqui, olha. Medo de fracassar, autossabotagem, que é aquele comportamento autodestrutivo, é uma falta de autoconfiança, uma baixa autoestima, talvez, procrastinação, conformismo, quando você fica cedendo às expectativas do outro e deixa de olhar para você, é a falta de recursos, são crenças limitantes. Você sabe o que são crenças limitantes? Vai, pessoal, se você quiser interagir conosco. É a falta de planejamento, é o medo do desconhecido. Eu sonho, mas eu não sei exatamente o que é isso. Tá com medo? Tá com medo de sair da zona de conforto? É a má gestão do tempo? É o medo da invalidação? E se eu for reprovado? E se não gostarem? É sobre os outros ou é sobre você? Pense nisso. É medo de tomar atitude? É medo de estar à frente? É medo do abandono? É exclusão? É rejeição? Invalidação? Você mesmo está invalidando o seu sonho? Você se sente julgado? Ou você não consegue nem mesmo se conectar com o seu propósito? Aliás, você já conseguiu identificar qual é o seu propósito de vida? Esses são
só alguns. Falei aqui rapidão. E agora a Maria vai falar aí, a gente vai desenrolar em apenas 3 ou 4 aí, conforme o nosso tempo. Uau! E bora, eu vou pedir a participação do pessoal aqui, ó. O Thomas trouxe esse tem sido meu problema, sair da zona de conforto. Então, nós vamos falar sobre isso. Muito obrigada, Thomas, por compartilhar com a gente. E se tiver mais alguém, coloque aqui que a gente vai comentar sobre aquilo que você está pensando aí, o que você identificou, o que é que fez sentido. E me conta mais sobre esse sair da zona de conforto, para de repente a gente conseguir te ajudar aqui ao vivo, inclusive. Uau! Né? Gosto! Já é aqui agora, viu, Thomas? Bora! E, Josi, enquanto você estava falando aí, né, as dores, muita gente tem talvez dificuldade em entender o que são essas dores, porque não dói fisicamente. São limitações, são coisas que realmente impedem de seguir, de alcançar aquilo que tanto sonhou. E às vezes o sonho não é a casa própria, às vezes o sonho não é ter aquele carro do ano, pode ser lindo. Só que muitas vezes o sonho é simplesmente ser feliz. Para algumas pessoas, o sonho é poder levar o filho para passear no fim de semana em shopping, para passar um tempo de qualidade com as pessoas que ele ama. Para algumas pessoas, esse sonho é sim estar num relacionamento saudável. É estar num relacionamento onde tem vontade de voltar para casa. É estar num relacionamento onde tem a cumplicidade, onde tem amor, tem a companheirismo, tem diálogo. Qual é o seu sonho? E aí, o Thomas está colocando aqui, ó, 47 anos de casamento e ainda não sou feliz. Eu tenho algumas perguntas para te fazer. E se você quiser, depois tu me chama no privado. No que você está faltando a sua felicidade? Quem é responsável pela sua felicidade? Você está depositando ela no seu casamento? Como você está lidando com isso? Só para eu conseguir entender um pouco mais da sua história de vida. Porque a gente entra em outras questões também. Tá? Então depois me chama no privado que a gente conversa sobre isso. Perfeito. Sim, e aí uma das questões, Josi, que você falou é expectativas dos outros. E essa expectativa dos outros, eu trago a relação também. Você, por acaso, fica preso naquela frase assim, o que é que vão falar de mim? Ah, mas e se eu falar isso e o outro achar ruim? No que você está se apegando? Qual é a expectativa? É de agradar todo mundo, porque se você tem a expectativa de agradar todo mundo, você será a pessoa mais infeliz deste mundo. Mais infeliz. Qual é a expectativa? E quando a gente pensa em atender a expectativa de outra pessoa, qual é o seu medo? É de ser abandonado? É de ser rejeitado? Seu medo é de ficar sozinho? É de ficar sozinha? Qual é o seu medo? O que é que te faz buscar a aprovação de outras pessoas, a ponto de se colocar em segundo, terceiro ou no 10º plano? A ponto de você colocar todas as suas vontades e desejos em último lugar ou nem sequer considerar, na intenção de falar com o outro, de ter a aprovação do outro. Qual é a expectativa? E dentro disso a gente tem uma outra vertente também, que muitas vezes, o que é que a gente faz? A gente espera que o outro faça por nós. E quando a gente espera que o outro faça, a nossa expectativa é gigante, gigante. Nossa frustração é maior ainda. E quando a gente espera do outro, a gente está colocando uma carga sobre o outro que não tem responsabilidade. E eu vou trazer um exemplo prático e um exemplo meu, ok? Então, por muito tempo eu estive em relacionamentos onde eu achava que o outro ia me fazer feliz. Isso aconteceu comigo. E muitas coisas nos induzem a ter crenças como essas.
música do Fábio Júnior, A Metade da Laranja? A gente ouve a tampa da panela. Da panela. Né? É sempre assim, sempre o outro. Ai, porque eu vou fazer o outro feliz. Ai, porque ele vai me fazer feliz. Só que não. O que te impede de ser feliz sozinho? E quando eu digo sozinho, não significa que você não precisa estar no relacionamento. Mas é de ser feliz com você e por você. O que é que te impede? E quando eu entendi isso na minha vida, por exemplo, que veio através do autoconhecimento, e eu inclusive tinha preconceito com esse rolê todo, com essa palavra, achava que autoajuda não é para mim, quando na verdade é eu mesma me ajudar, quando na verdade é eu mesma me conhecer, e eu precisei da ajuda de outras pessoas para fazer isso, porque é um mundo totalmente paralelo, é um mundo que eu não conhecia, que eu não sabia como fazer. E o que me impedia de ser feliz era realmente depositar minha felicidade na mão de outras pessoas. Era entrar num relacionamento já frustrada e achar que o outro tinha obrigação de me fazer feliz. O que me impedia era também a questão de buscar a aprovação de outras pessoas. Era buscar, às vezes, nem falar. Porque se eu falar e magoar, nunca mais essa pessoa vai falar comigo. Ou essa pessoa é uma autoridade. Se essa pessoa não me responder. Se ele nem me ouvir. Então, quando a gente pensa nessas questões, o que é que te impede de ser feliz? O que é que te impede de colocar o rosto aqui e falar com a gente? Um dos 6 medos, um dos 6 maiores medos que a gente tem, que é descrito por Napoleão Hill, que está lá no topo, é o medo de falar em público. O que te impede de falar em público? O que te impede de falhar em público? É esse o medo do julgamento? Pois é. É o medo de que as pessoas vão falar de você? Que você trocou uma letra? Falou errado? Qual é o seu medo? O que é que te impede de fazer aquilo que você foi chamado para fazer? O que é que te impede de dormir sorrindo e acordar sorrindo mais ainda? De ter uma paz que transcende todo entendimento. O que é que impede você? Exatamente. E é muito importante, né, a gente falar sempre, né, em meio a tudo isso, porque a impressão que talvez você possa ter uma percepção de que, a vida da Maria e da Josi é top de linha, 100% o tempo todo, estão super bem, estão sempre sorrindo, isso, aquilo, e nós sempre falamos isso aqui. Não. Nós temos problemas, nós temos desafios na vida. Aliás, estamos no meio de um aí incrível, né, Maria? Tá top demais. E assim, a questão maior não é sobre ter dificuldades, ter desafios ou não. A questão é como que você se posiciona. Qual tem sido o seu posicionamento diante daquilo que você não consegue realizar? Como tem sido o seu posicionamento diante dos seus desafios diários, porque são diários os nossos desafios, né? E diante dessa lista de dores que nós trouxemos aqui, a Deise colocou aqui num primeiro momento que ela tinha dificuldade de responder essa pergunta, né? O que te impede, e depois ela aqui mais pra baixo ela falou a falta de planejamento, talvez, né? E, Mário, tranquilo, depois você conversa com a Maria, fica em paz, vamos acompanhando aqui, que eu tenho certeza que vai ter uma virada de chave aí para você. Mas eu quero trazer uma das dores que eu mencionei aqui, na qual eu me identifiquei muito e que ajudou e que foi o ápice assim mesmo para eu aceitar e entender esse universo, que é o não conseguir se conectar com o seu propósito. Quando nós não entendemos a que viemos, sabe? No meu caso, eu sabia
saber assim. Porém, por conta de tantas mudanças na minha vida, né, ao passar dos anos, eu cheguei num ponto que eu achava que já tinha vivido tudo que tinha que viver. Em se falando de propósito. Propósito esse que você vive de forma que você se satisfaz e que você transborda na vida de quem está perto de você. E que você ajuda as pessoas, sabe? Porque eu não consigo acreditar em propósito egoísta, sabe, Maria? Eu não consigo acreditar que, assim, que exista um propósito para sua vida onde é você e você mesmo e mais ninguém, sabe? Porque nós somos seres humanos, somos únicos, cada um na sua individualidade, cada ser humano um universo, né? Com um propósito que se une ao outro para que coisas lindas aconteçam nesse mundo, gente. Não é só situações difíceis. Nós temos o poder, sabe, a capacidade de fazer com que o mundo, nosso mundo primeiro, e consequentemente o mundo ao nosso redor, se torne mais leve. Por isso trouxemos esse tema hoje, vamos falar muito sobre isso. Porque estamos nesse universo hoje, do autoconhecimento. Então, essa questão de... Eu fiquei muitos anos estagnada. Eu fiquei muitos anos paralisada. Eu fiquei muitos anos procrastinando. E essa também é uma das dores. A procrastinação. A procrastinação cansa. A procrastinação traz um enfado assim para nossa vida, sabe? Fala pro pessoal que é procrastinação, porque nem todos às vezes conhecem. A procrastinação, gente, é quando você tem algo a fazer, você sabe que você pode fazer hoje e você deixa para amanhã. Aí chega amanhã, você também não faz. Aí depois de amanhã, você também não faz. A hora que você vê, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Entende? Roupa a barriga. Aquela expressão. É aquilo que você tem tudo. Exatamente. E no fundo, é algo que você quer fazer. Que talvez faça parte do seu propósito. A procrastinação é um grande veneno desde. É isso mesmo, é muito forte isso, né? O pior é saber que tem pessoas com menos potencial que você fazendo aquilo que era para você fazer. Uou! O pior é saber que você tem um grande potencial, só que você não é promovido no seu trabalho porque você está se escondendo, você está deixando para depois. Exatamente. Você saber que você tem um mundo para brilhar e brilhe. Não tenha medo de ser grande. Brilhe e ilumine o caminho de outras pessoas. Exatamente. A grande magia de brilhar é isso. É você conseguir iluminar o caminho de outras pessoas. Tem muita gente ruim no que está fazendo e essas pessoas só estão fazendo aquilo que não é tão bom porque você não se posicionou ainda, não fez o que você tinha que fazer. Exatamente. Porque você resolveu deixar para depois, empurrou com a barriga. Só que a forma que faz uma coisa faz todas as outras. Em quais áreas da sua vida você está empurrando com a barriga de não tomar uma decisão, de não fazer o que você precisa fazer, de repente até falar um não para outra pessoa. Exatamente. Junto com isso, a questão de que o que você tem para falar, o que você tem para contribuir nesse universo é você. Nós podemos falar do mesmo assunto, mas a sua comunicação é uma, a minha é outra. Algumas pessoas não vão se identificar comigo, mas vão se identificar com você. Isso é outra razão do propósito, de você encontrar o teu propósito de vida, sabe? E lindamente viver isso, e livremente viver isso. E agora que a gente já está aí, já são 8h21, nós já vamos partir para a parte 2 aqui dessa live. Falamos até agora das dores, certo? E agora a gente fala como é que identifica isso.
Como que eu posso, então, olhar, entender e ressignificar e sair desse lugar de dor, de aflição? Existe um jeito? Existe, gente, existe. A Maria já mencionou aqui que ela era preconceituosa em relação a isso, e eu também. Por conta da forma como fui criada e tudo mais, tinha assim, ó, era assim, né? Era dentro da caixinha e tal. Mas existe algo que se chama, a Maria já falou aqui, autoconhecimento. É um universo paralelo e que traz pra gente clareza. Porque quando você mergulha para dentro de você, e quando você vai, sabe, realmente conhecer a pessoa que você é, e você se abre, você precisa se permitir a isso. Você então consegue rapidamente identificar todas as suas dores. Nós falamos várias aqui, algumas você pode ter se identificado, ou você pensou em outras que eu nem falei, porque como eu disse, existem mais de 200 dores, muito mais, sabe? Então, o autoconhecimento, eu fiz uma colinha hoje, gente, ó. Eu treinei, eu estudei, já tenho estudado esse assunto há muito tempo, mas hoje especificamente, por como o nosso tempo é curto, nós queremos ser pontual mesmo com vocês, né? O autoconhecimento, ele permite que você reconheça as suas fraquezas, os seus medos, sabe? As suas crenças limitantes. É só quando você olha para você, você identifica aquilo que te paralisa. Não é olhando para o outro, não é olhando pro problema, não é olhando para você que você identifica todas essas coisas. E aí, Maria, é interessante falar que junto com o autoconhecimento tem a autocompaixão, né? Eu gostei muito quando eu estava lendo sobre isso hoje, já li algum tempo atrás e eu já estava lendo sobre isso, sabe? O que é autocompaixão, gente? É você olhar para dentro de você e olhar com carinho, olhar com amor, sabe? Eu errei até aqui, eu falhei até aqui, daqui para frente eu não preciso mais errar. A partir do momento que eu reconheci, que eu entendi, sabe? Você não precisa ter a culpa, carregar o peso de culpa, sabe? Pode ter passado anos nessa situação, não tem problema. Acabei de falar aqui para vocês que eu passei anos estagnada, parada, numa redoma. E passou. Como diz a Maria, e essa semana ela palestrou já 2 vezes, eu acompanhei os seus stories, e ela tem essa frase, #fase não é fim, né, Mar? Fase não é fim. E enquanto você estava falando, Josi, só para vocês entenderem, pessoal, ó, eu tenho um caderninho e eu vou anotando aqui os insights, por isso que às vezes vocês me veem assim olhando para baixo, são os momentos em que eu estou anotando. E uma das coisas que eu faço muito dentro da área da saúde, e eu palestrei também sobre isso, é sobre amor próprio. E quando a gente fala de amor próprio, não é egoísmo. Muita gente pensa, mas eu vou me colocar em primeiro lugar. Sim, porque se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar de outra pessoa. E tem uma frase que eu gosto muito e que eu carrego para minha vida todos os dias, e que independente de você ser profissional da área da saúde ou não, se você trabalha no administrativo, se você trabalha no salão de cabeleireiro, independente da sua profissão, se você trabalha com pessoas, olhe para essas pessoas. Na área da saúde, o que eu ensino e o que eu vivo é: olhe nos olhos do seu paciente. Saiba a cor dos olhos do seu paciente, pelo menos por um instante, porque significa que você olhou para ele. Só que ainda dentro disso, o meu primeiro paciente sou eu. Eu sei a cor dos meus olhos. Uau, que lindo. Porque isso. Se eu não me cuidar, se eu não cuidar das minhas emoções, se eu não cuidar dos meus sentimentos, se eu não cuidar dos meus comportamentos, eu não consigo cuidar do outro. Eu não consigo ajudar o outro. Então, faça esse exercício. Se você é professor, se você dá aula, se você tem 400 alunos, por um instante sequer, um aluno passou na tua frente, olhe pelo menos um pouquinho no olho dele. Naquele minuto, ele é muito importante você saber a cor dos olhos dele. Saiba a cor dos olhos.
das pessoas que você trabalha, das pessoas que estão ao seu redor, das pessoas da tua família. E saiba principalmente a cor dos teus olhos. Porque talvez faz muito tempo que você não se olha no espelho. Porque talvez faz muito tempo que você não tem coragem de cuidar de você. Porque está sempre buscando a aprovação de outras pessoas. E aí, enquanto você foi falando isso, tem uma coisa que é extremamente importante. De onde veio o meu preconceito inicial com o autoconhecimento? Quantos anos a gente passa na escola, desde o pré, jardim de infância, ensino fundamental 1, 2, ensino médio, estudando sobre português, sobre matemática, geografia, história, filosofia. Quantos anos da nossa vida nós estudamos sobre teorias? E quantos anos da tua vida você estudou sobre as suas emoções, sobre os seus comportamentos, sobre a forma com que você vê a vida? Quanto tempo você dedicou para você mesmo? Quanto tempo você parou para estudar sobre isso? São coisas que a gente não aprende nos livros da escola. E quando eu falo que eu precisei de ajuda, e olha que no início foi difícil aceitar isso. Sim, eu precisei, porque ninguém tinha me ensinado. As pessoas me ensinam que você vai passar dificuldades, que na sua vida vai ter estações, assim como durante o ano a gente passa por 4 estações. Sim, nós vamos ter tristezas, nós vamos ter alegrias, nós vamos ter perdas, ganhos, nós vamos chorar de felicidade, nós vamos chorar de tristeza. E tudo isso passa. Fase não é fim. Exato. Fase não é fim. É isso. Então, sim. E aí, dentro disso, eu quero retomar essa autocompaixão, né? A gente estava falando da autocompaixão, né? E que se ame, se valorize. É muito importante, eu gosto muito de falar sobre isso, porque quem me conhece sabe que a maior parte da minha vida, e eu agradeço muito a Deus por isso, foi dentro da igreja, né? Os meus pais me criaram dentro da igreja e tal. E o primeiro mandamento com promessa é assim: ame ao teu próximo. Só que não para aí. Como a ti mesmo. Isso é muito, muito sério, é muito profundo. E, sinceramente, só agora, com 45 anos, depois de tantas fases que se passaram, eu consigo ter muito mais clareza desse texto bíblico. Porque eu não posso amar o meu próximo se eu não tiver compaixão e amor próprio. Eu não posso oferecer ajuda, eu não posso, me entregar por inteiro no auxílio, na ajuda de uma pessoa, se eu não olhar primeiro para mim. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Como está o seu amor próprio? Como que está a sua autocompaixão, sabe? Isso é muito lindo, isso é muito profundo, isso é muito verdade. Nós temos só 3 minutos, Má. E nesses 3 minutos, nós precisamos aqui falar. Vamos lá, a Deise falou, né? Isso é uma baita verdade, Má. Importante de ser falado nas palestras para a gurizada. É verdade. O Adriano escreveu: a chave só vira quando se percebe que seu conhecimento é somente um copo de água cheio no fundo de um poço vazio. Nossa, que lindo, amor. Obrigado. Faz muito um print bonito disso, Adriano. Faz um print aí, amor, por favor. Muito obrigada pela colaboração, Deise. Obrigada por estar participando. E nesses últimos 3 minutinhos, gente, vamos assim falar bem rapidinho para vocês. A Maria já falou e eu também. Nós entramos para esse mundo de autoconhecimento, da inteligência emocional, a partir de uma virada de chave, de uma expansão da nossa consciência, e nós entendemos que nós precisávamos de ajuda. E nós tivemos ajuda. Ajuda de um mentor, ajuda de um coach, ajuda em treinamentos que fazemos até hoje. E hoje, como propósito de vida, nós realizamos os nossos próprios treinamentos. Estamos no primeiro, já fizemos palestras, né? A Maria está bem mais envolvida aí nas palestras, e eu estou aqui na Praia Grande focada
né, no nosso treinamento, que é agora, dia 29, está muito perto. Falta pouquíssimos dias para a gente realizar o primeiro treinamento exclusivo para mulheres de inteligência emocional. O nosso tema é Reacenda a Sua Essência. Gente, quem me conhece sabe que esse tema é a minha vida. É o que aconteceu comigo, é o que aconteceu com a Maria, sabe? Voltar à essência, aquela na qual Deus te fez, te criou, sabe? Nós não trazemos religião, mas nós motivamos a fé, porque nós precisamos viver, ter fé, porque a gente não se basta. Essa é a grande realidade. Então, pedindo ajuda, estando com as pessoas corretas, lembrando que você é a média das 5 pessoas que você convive, né? E nós estamos aqui justamente para isso, e não vamos nos calar, né, Mar? Participe do treinamento, mulher, e você que é homem, no próximo nós iremos abrir para o público em geral, mas tenho certeza que em algum lugar aí perto de você tem pessoas que estão prontas para te ajudar. Má, pode falar um pouquinho, nós já vamos encerrar. E de repente, mesmo você, homem que está aqui na live, com certeza você conhece alguma mulher que passa por essas dores que a gente falou aqui, e muitas vezes por baixa autoestima, pela falta do amor próprio. E quando a gente pensa, né, o que te impede de ter os seus sonhos realizados, de viver na sua essência? E quando eu trago mais uma vez, não basta brilhar só para mim, é necessário brilhar e iluminar outros caminhos. É por isso que nós fazemos treinamentos hoje, porque um dia alguém iluminou o nosso. Então nada mais justo de que a gente possa iluminar outros caminhos por onde a gente passar, porque um dia nós precisávamos dessa fagulha de luz para sair daquela angústia, daquela tristeza, daquela crise de ansiedade, daquela coisa assim, ai meu Deus, eu não mereço, daquele estresse contínuo, daquela culpa. Um dia nós precisamos de uma luz para nos ajudar a sair daquele lugar. É por isso que hoje a gente faz esse mesmo trabalho. Então, isso. Boa noite, meninas, meninos também. Chama. Beijo. Chama a gente no direct para mais informações e venham para o treinamento Reacenda a Sua Essência. Amanhã tem live com uma convidada incrível. Espero vocês. Super beijo. Beijo. Tchau, pessoal.